dentro deste programa abordaremos assuntos de capital importância, como hoje iremos falar sobre a mãe, dentro de uma visão científica, filosófica e religiosa. Vamos falar do papel da mulher enquanto mãe, os laços de amor entre mãe e filho. Como ficam esses laços quando eles se rompem, seja por uma viagem, seja por um desencarne? Vamos abordar esse assunto. Como ficam as crianças recém-desencarnadas, a ligação da mãe com esses filhos, como fica? Teremos aqui também a presença do Geraldo, trazendo perguntas para nós, interessantes. Se você quiser, inclusive, você pode fazer a sua pergunta, entrando em contato com o nosso telefone, que vai aparecer aí, e você pode mandar para nós as suas dúvidas sobre este assunto que nós vamos abordar. No final desse programa, nós vamos anunciar o próximo, para que você já possa se comunicar conosco, mandando a sua pergunta. Teremos aqui o André, tocando uma música maravilhosa para nós, nosso amigo Ottoni aqui colaborando com a nossa matéria a respeito da maternidade. Enfim, nós vamos ver o papel da mulher no século XXI, neste momento, as dificuldades que ela enfrenta para ser mãe, para ser pai, para ser tudo que ela tem sido. Então, não saia daí, esteja conosco durante esse programa. Você pensar no bem, ajudar os outros sem olhar a quem... Vamos, nesse instante, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso programa. Deus de amor e bondade, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Que possamos, nesse momento, Pai de misericórdia infinita, rogar por todas as mães do nosso Brasil, do nosso planeta, que cada uma receba as vibrações de paz, de harmonia e de esperança. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Está lá muito claro e nós percebemos que essa dificuldade é grande, porque os filhos hoje têm uma visão dos pais bem diferente da que havia nos anos passados. Por que nós percebemos tanta dificuldade no processo educacional das nossas crianças? Ela é relacionado com esse convívio. Nós percebemos que com a saída da mulher para o mercado de trabalho, trabalhando fora às vezes 3 períodos, a ligação mãe-filho, essa relação de amor entre mãe e filho se torna cada vez menor. O tempo que os pais dedicam à educação dos filhos, ao contato com os filhos, é muito pequeno. Então nós percebemos que existe toda essa dificuldade de se cumprir esse mandamento em função dessa convivência que está cada vez mais escassa. Mas o que se conta não é o tempo que estamos juntos. Então, esse distanciamento entre os filhos que nós percebemos na sociedade atual é que realmente enfraquece esses laços, porque muitas vezes a gente acaba abandonando os nossos filhos em função de trabalho, em função de faculdade, em função de tantas outras coisas. E nós só vamos sentir falta quando nossos filhos partem, para alguma cidade para estudar, quando eles desencarnam ou quando eles crescem e separam da gente. Então nós não podemos perder a oportunidade de estar com os nossos filhos, os laços, fortalecendo esses laços, saber a hora certa, sabermos que não adianta a gente ficar se esforçando tanto lá fora, trabalhando tanto, porque nós não vamos ficar ricos e perdemos a maior riqueza, que é a convivência com os nossos filhos. Isso é de capital importância. Então, eu gostaria que nós pensássemos com carinho a respeito da nossa postura, de quanto tempo nós temos estado com os nossos filhos, que são com os seres que mais amamos e que, com certeza, a separação um dia vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, e nós vamos acabar nos arrependendo por esse distanciamento que não houve entre aqueles que verdadeiramente se amam. Cruzar os braços não vai dar em nada. Queremos agradecer a presença do nosso irmão Ottoni aqui conosco, ele que é coordenador de uma das áreas importantes da nossa casa, que é o Instituto da Divulgação. Então, para nós é uma alegria tê-lo aqui conosco, visto que se trata de um trabalhador muito querido. Então, seja bem-vindo, Ottoni, ao nosso programa, Que bom que você está aqui com a gente. Ô, Márcio, eu que agradeço e aí, assim, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, inaugurando esse programa. E
de um tema tão importante nos dias atuais, que é o papel da mãe, né, na sociedade contemporânea. E mostrar também aos telespectadores um pouco do nosso trabalho lá da Associação Espírita Vantuil de Freitas, o que acontece nessas atividades de sensibilização das pessoas, de divulgação da doutrina espírita. A campanha de Fraternidade Alta de Souza coletiva, realizada no Centro Espírita Anjo Gabriel. Chama a reportagem da nossa irmã Maritza Fonseca. Amigo, cruzar os braços não vai dar em nada. Manhã de domingo, 14 de abril, mais uma oportunidade de auxiliar o próximo e o excelente trabalho de caridade e divulgação espírita. Se Jesus te satisfaz, bata palma. Se Jesus te satisfaz, bata palma. Bata palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata palma. É mais uma edição da campanha coletiva Alta de Souza, dessa vez na obra social espírita Anjo Gabriel, localizada no bairro Pedra 90, em Cuiabá, Mato Grosso. A campanha reuniu trabalhadores e frequentadores de casas espíritas. Nós, lá da Casa Espírita Anjo Gabriel, a gente se vê privilegiado, porque muitas outras casas queriam que essa campanha fosse para lá. E para nós é uma realização. Todo mundo trabalha, todo mundo corre atrás. A abertura dos trabalhos teve início com o credenciamento dos caravaneiros, seguido do café da manhã e logo após a palestra Fora da Caridade Não Há Salvação, ministrada pelo presidente da Associação Espírita Vantuil de Freitas, Márcio Monteiro. Ele tem um tesouro gigantesco. Ele acha que a terra inteira também é rica como ele. Quem é essa pessoa? Eu, você. Apenas menos de 5% da população brasileira conhece o Espiritismo. Antes de ir para as ruas, aconteceu a preparação. Uma das partes fundamentais do processo, que consiste na leitura do Evangelho, da poesia da Alta de Souza, prece e canção. Já preparados e de mãos dadas, em clima de muita vibração e entusiasmo, os trabalhadores se deslocaram para as ruas. Vá logo pra campanha, seguindo essa canção, Alta de Souza te acompanha. Feche os olhos e busque numa prece o amor do nosso mestre, o maior protetor. Lave o rosto, vá logo pra campanha, seguindo essa canção, Alta de Souza te acompanha. Feche os olhos e busque numa prece o amor do nosso mestre, o maior protetor. Então, irmão, avançar subindo, ajude a todos sem cessar, pratique a lei da caridade, vivendo e aprendendo a amar. Lave o rosto, vá logo pra campanha, seguindo essa canção, Alta de Souza te acompanha. Feche os olhos e busque numa prece o amor do nosso mestre, o maior protetor. Com vontade de ajudar o próximo, os trabalhadores partiram para a prática, divididas em 2 momentos. No primeiro, os grupos entregaram nos lares mensagens edificantes e a carta pedido explicando o trabalho. Já no segundo, eles retornaram às casas visitadas para arrecadar as doações. De ânimo, de esperança, tanto aquele que doa quanto aquele que pede, o benefício é muito intenso, né? Quem faz o bem, fica bem. Foram visitados 490 lares. A boa receptividade das pessoas abordadas refletiram no bom resultado da campanha, que contou com 221 caravaneiros. Ao todo foram arrecadados 100 quilos de alimentos, mais de 400 peças de roupas e 20 pares de sapatos. Os números revelam a importância desse trabalho de amor voltado ao próximo. Eu coordeno um trabalho lá no bairro Três Barras, né? Posto de assistência Maria Madalena, e eu fiz questão de trazer hoje os trabalhadores do posto. Nós estamos todos aqui. É muito importante que os trabalhadores conheçam essa prática coletiva, né? O balanço da nossa campanha coletiva Alta de Souza
é um trabalho maravilhoso. Toda essa arrecadação, ela é doada. A coletiva é uma confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza dentro das casas espíritas que estão nesse movimento. Reunimos um grupo maior de pessoas e aí nós direcionamos as ruas para levar essa mensagem a cada lar que nós visitamos. Desse modo, a campanha coletiva Alta de Souza proporcionou aos caravaneiros mais um momento de vivência no bem, levando as boas vibrações a todos os lares visitados, que também receberam a mensagem espírita de consolo, de paz e harmonia para as famílias. A campanha Alta de Souza tem vários objetivos. Um deles é buscar donativos para as pessoas carentes, onde a gente possa redistribuí-los. O outro é levar a mensagem espírita, levar o conforto, o consolo às pessoas que ali se encontram. Nós encaminhamos para hospitais, para tratamento. Nós estamos reunidos em um determinado lugar, como aqui no Anjo Gabriel, onde nós temos um trabalho maravilhoso junto à comunidade do Pedra 90. Nós temos só 15 trabalhadores aqui, então nós fazemos um apelo à comunidade que possam vir para esta casa, auxiliar. O que nós estamos fazendo não é nem para Deus, é para o nosso próximo. Então nós queremos fazer um apelo para que você venha para essa casa trabalhar. Lembre que você não consegue ser feliz sozinho. A campanha Alta de Souza tem este objetivo de mostrar a importância do trabalho em grupo. Portanto, nós pedimos que vocês venham para esta casa, o Anjo Gabriel, aqui no Pedra 90, fazer parte dessa equipe, trabalhar conosco e nos auxiliar. Essa campanha tem um papel crucial em levar a mensagem de consolo, de esperança aos lares, e também ela serve para arrecadar alimentos para distribuir para as pessoas carentes e mais necessitadas. Um trabalho maravilhoso que não é realizado só pelo Espiritismo, mas é uma campanha de fraternidade realizada por todas as religiões. Então, nós realizamos esse trabalho há mais de 50 anos de levar essa mensagem de lar em lar, fazendo o trabalho de uma formiguinha, mas que com certeza representa muito para nós. É a campanha coletiva de fraternidade Alta de Souza. Então, se você quiser, qualquer dia desse, você pode participar conosco. Márcio, dando continuidade ao nosso programa, o nosso irmão Geraldo, andando lá pela Associação Espírita Vantuil de Freitas e conversando com trabalhadores sobre o tema de hoje, ele trouxe várias questões importantes aí. Conta para nós aí, Geraldo, essas questões. Oi, Otoni. Oi, Márcio. Oi a todos aqueles que nos assistem. Nós estamos aqui, Márcio, com trabalhadores voluntários da Casa Espírita e as dúvidas são muitas. Vamos lá, as perguntas. Um novo mundo onde juntos vamos ver. Dr. Márcio, por que o mandamento honrar pai e mãe deve ser respeitado? Não devemos respeitar só esse mandamento, honrar vosso pai e a vossa mãe, mas todos os mandamentos da lei divina, porque é de capital importância que aprendamos a honrá-los, a respeitá-los e a colocá-los em prática. No que se refere ao pai e à mãe, a nossa responsabilidade é muito maior, porque os pais são parte da nossa origem, é através deles que nós nascemos, que nós existimos. Então nós vemos inúmeros pais sendo abandonados pelos seus filhos, principalmente na terceira idade, quando eles mais necessitam de amor, de carinho, de cuidado, os filhos não estão nem aí. Então isso é não honrar o pai e a mãe, não respeitá-los. É uma falta gravíssima cometida e que com certeza, do outro lado, a pessoa vai se arrepender muito por esse tempo que não dedicou a esse pai, não correspondeu a tudo que ele recebeu desde pequeno, desde quando era criança. Então, Otoni, o que você pode nos falar sobre essa questão? Então, Márcio, muito interessante essa colocação sua e assim, ainda que esses filhos não tenham recebido a devida atenção dos pais, a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo é para que a gente, na condição de filhos, dê esse amor e assista os nossos pais em todos os momentos de suas vidas. Doutor Márcio, filhos que maltratam os pais serão punidos pela lei divina? Na verdade, a gente tem essa ideia de que Deus pune, Deus castiga a gente quando a gente não cumpre com aquela norma. Deus não pune ninguém, Deus não vai castigar ninguém, mas dentro da lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós realmente
desprezamos nossos pais e não conseguirmos dar a eles o amor que deveríamos dar, receberemos dos nossos filhos ou talvez dos nossos netos a mesma forma de tratamento que nós tratamos. Então não se trata de castigo de Deus, mas se trata de uma lei de causa e efeito, né? Então por isso que nós devemos honrá-los, respeitá-los e amá-los, porque na proporção em que damos, recebemos, né? Essa é a ideia, né, Otto? O que você... Então, Márcio, bem pontuado aí por você, e realmente é isso, né? E, independente do tratamento que eu tenha recebido na condição de filho, eu tenho que dar o melhor para o meu pai. A gente tem que lembrar a questão de choque de gerações, de crenças, e hoje a gente tem acesso a muito mais informações do que os nossos pais, os nossos avós tiveram. Daí a nossa maior responsabilidade em dar algo a mais. Doutor Márcio, a minha mãe já veio a falecer. Eu queria saber se ela olha por mim ou esse laço já se rompeu. Uma das preocupações maiores de todas as mães é se afastar do filho, porque ela fica preocupada, achando que não vai conseguir mais auxiliar. Principalmente aquelas mães que partem para a pátria espiritual, ou seja, que desencarnam ou que morrem na linguagem, né, geral. Mas, na verdade, quando a mãe desencarna, ou seja, ela morre, ela parte para o plano espiritual, ela pode estar muito mais próximo do seu filho do que antes. Porque enquanto ser livre, né, espiritualmente falando, ela vai até onde esse filho está no momento em que ele mais necessita. Sendo que aqui na Terra, muitas vezes a mãe fica se sentindo impotente, porque o filho viaja, o filho sai à noite, ela não sabe onde está, né? Então, na verdade, a separação da morte em relação ao filho não impede dessa mãe auxiliar com certeza esse filho e vice-versa. Às vezes o filho desencarna primeiro e ele pode estar indo visitar essa mãe quando ele assim tiver permissão e condição, né, de estar, mas ele é muito mais livre para ir e vir do que quando encarnado. Então, Otto, qual que é a sua visão sobre esse fato? Então, assim, inclusive na dimensão espiritual. A exemplo, a gente tem na nossa literatura espírita aí a obra Nosso Lar, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde André Luiz está na colônia Nosso Lar e a mãe dele numa estação superior e vem lá auxiliar, demonstrando que esses laços de amor não tem dimensão, não tem barreira que impeça ele de fluir. Dr. Márcio, o amor maternal é uma virtude ou um sentimento comum aos homens e aos animais? Belíssima pergunta, Luiz Malta. Na verdade, esse laço de amor, ele é comum para todos os homens, né? E os animais também, eles têm um instinto, né, de preservação, de cuidado. Então a gente vê toda fêmea, seja na espécie que for, cuidando dos seus filhotes com muita atenção. Então, dentro da questão do instinto que nós sabemos que os animais possuem, eles vão ter esse instinto de cuidado, de preservação da espécie humana, o que nós poderíamos até chamar de amor. Esse cuidado que toda fêmea tem com o seu filhote. E o Otto pode falar para nós sobre isso também, né, Otto? Então, mas assim, muito importante a pergunta do Luiz e assim, representa as etapas para a gente conquistar esse amor na plenitude. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós essas etapas. Então, começa no instinto, a gente vai para as paixões e tudo isso mais depurado se transforma em amor, né? Porque aí eu vou aliar esse amor à racionalidade, à vontade, ao livre-arbítrio, né? Esse impulso natural na direção do outro sem exigir nada em troca. Então, Márcio, o tema de hoje sobre a mãe, né, a maternidade, suscita-se uma série de questões e não tem como a gente falar desse tema e não lembrar do nosso período infantil, né, os carinhos, os cuidados. E a gente que já convive nos bastidores lá com você há muitos anos e tem aprendido muito com você, eu queria te perguntar algo agora mais pessoal, né? Qual que é o papel da sua mãe na formação do homem Márcio, do médico Márcio, do trabalhador espírita Márcio?
Olha, o papel da minha mãe foi de capital importância, né? Porque o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito ausente, viajava demais, nos abandonava várias vezes. Então, a minha mãe, ela exerceu um papel fundamental, porque ela estava sempre presente. E eu tinha uma ligação com ela muito grande. Ela contava todas as suas confidências, os seus segredos para mim, os seus desejos, os seus sonhos, e eu para ela. Então, quando eu perdi a minha mãe, entre aspas, a gente tem a mania de falar perdi, né? Mas quando a minha mãe desencarnou, eu senti muito, porque é um laço muito forte. Ela me ajudou demais. E o que eu acho mais importante é que ela abriu mão de várias coisas, né? De viajar, de ir para outros lugares que ela sempre viajava quando mais jovem, e ela esteve sempre ao meu lado. Então eu acho que, assim, nós sempre fomos muito pobres, né? E ela não tinha condição de me dar o melhor tênis, nada que eu gostaria como jovem ganhar, mas ela me dava o que era mais importante, o amor dela, a presença dela. Eu sabia que eu podia andar, passear, ir para qualquer lugar, mas ela estava sempre ali, me esperando, sempre carinhosa, preparando alguma coisa, né, para me comer, preocupada. A hora que eu chegava, ela dizia: meu filho, você já comeu? Né? Então é aquela coisa de mãe que é inigualável, né? E eu falo que o amor de mãe, olha, eu acho que não existe amor de nenhuma mulher que seja comparado ao amor de uma mãe, porque ela cuida da gente, né? Aquela preocupação dela, sua camisa não está bem, está amassada, e esses cuidados, assim, esses detalhes que fazem uma diferença enorme, né, Otto? Então, a minha mãe, ela exerceu um papel fundamental, e eu diria que tudo que eu sou, eu devo a ela, porque se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim. Então, essa pergunta é interessante. Então, a minha mãe foi um marco na minha vida, fundamental. Eu acredito que quem não tem deve ter uma lacuna muito grande, uma falta muito grande, né? Bom, Márcio, olha que bacana, né? Você contar uma história dessa da sua mãe e assim mostrar no que você se transformou, sendo esse caminho aí para todos nós. Nessa toada ainda de recordações, a gente sabe que você é uma pessoa que atende muitas pessoas no seu trabalho material, lá na nossa casa espírita, e pelos vários anos aí, há várias décadas. Tem alguma história bacana que você se recorde aí desse envolvimento da mãe para com o filho? Tem sim, Otto, né? Tem uma história muito engraçada e interessante de uma mãe que estava cansada. Ela nos procurou, disse: doutor Márcio, não aguento mais. Eu tenho 4 filhos, um marido, entendeu? Eles não fazem nada. Lá em casa eu sou a escrava, eu que lavo, eu que passo, eu tenho que trabalhar fora. Eu tenho que cuidar da minha mãe que está doente, que tem Alzheimer, entendeu? Eu tenho que ajudar a vizinha. Enfim, eu estou cansada, não aguento mais. Eu tenho que trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa. E realmente eu estou estressada e acho que lá em casa tudo é eu, ninguém faz nada. Então, o que o senhor pode me dizer sobre isso? Eu falei: olha, que bom que você faz tudo. O duro é se você tivesse paraplégica em cima de uma cama, tivesse um derrame e ficasse babando e a seu filho cuidando, alguém lavando você. Você quer ficar só na cama, deitadinha? Eu vou rezar e pedir a Deus para dar um derrame para você. Que assim você fica deitadinha e você não vai ter mais problema. Você quer? Não, doutor Márcio, tá bom assim. Falei: então ótimo. Então agradeça a Deus, fica firme, vamos fazer tudo, porque você tem saúde e a mãe é assim mesmo. Mãe tem que trabalhar, porque mãe é igual a santa. Então temos que adquirir essa postura. E ela animou muito depois que eu tentei falar que ia rezar para ela ter um derrame. Eu achei a história interessante, né? De uma mãe preocupada aí, reclamando. Não sei se você conhece alguma mãe que reclama tanto, né? Então ela tem que pensar nisso. Que bom que está trabalhando e ajudando. O duro é quando está doente, sem poder fazer mais nada, né? Você planeja o futuro? Então, eu tenho um recado para você. Se conecte com uma verdade libertadora. Busque caminhos seguros e confiáveis. Cuiabá tem uma escola espírita. Aqui muitos aprendem a aliar a técnica com a arte, música, amor à natureza e ao próximo.
Um ajuda o outro. É pela educação que se transforma a humanidade. A Escola Espírita Maria de Nazaré conta com uma proposta educacional moderna para qualquer futuro que você escolher seguir. Todo aprendizado é pautado nas leis divinas. A formação segue a doutrina do Mestre Jesus. Escola Espírita Maria de Nazaré. Há 23 anos, transformando alunos em cidadãos globais. Em profissionais do futuro mais eficientes e éticos. Matrículas abertas. Aproveite, pois as vagas são limitadas. Então, gente, hoje vamos falar sobre a família. Olha que interessante. A constituição da família. Como é a constituição da família atual? Um histórico sobre a família patriarcal, a família que antes existia, né? A importância de Deus dentro da família. Qual o papel da família na sociedade e o que representa o momento de transição que estamos vivendo, aonde percebemos uma mudança completa na estrutura familiar. Observe só, gente, até a Revolução Industrial, nós tínhamos uma constituição de família diferente. Vamos dizer assim, não é nem até a Revolução Industrial, o período da Primeira Guerra Mundial. Foi no período da Primeira Guerra Mundial é que a família começou a sofrer a sua grande mudança e transformação. Por quê? Porque, na verdade, a mulher, ela representava e ainda representa o esteio da família, a base da família. E no período da Primeira Guerra, que coincidiu com o período da Revolução Industrial, os homens foram para a guerra. E as empresas e as indústrias surgindo, não tendo mão de obra, teve que utilizar da mão de obra da mulher para socorrer aquele momento. E, para a surpresa de todos, a mulher desempenhou o papel com muito melhor qualidade. Resultado, foi aí que a mulher deixa o lar e adentra-se à rua, ou seja, ela ganha a sua carta de alforria, sai da escravidão doméstica e começa a exercer um papel na sociedade de produção, né, fora de casa. Entre aspas, ela começa a trabalhar, porque na verdade ela sempre trabalhou, mas um trabalho escravo que não era considerado trabalho. Então veio a Segunda Guerra e aí a mulher mais uma vez se destacou e continuou. A partir desse momento, a mulher ganhou a sua independência econômica. E aí começa o processo das cisões, das separações e, entre aspas, dos aparentes conflitos. Porque, na verdade, a mulher, ela não tinha alternativa. Ou ela ficava submissa ao marido, ou então ela estava completamente excluída da sociedade, porque a mulher separada era mal falada. Essa que é a grande verdade, os mais antigos sabem disso que eu estou falando, né? Então, a mulher, se ela não tivesse casado, ela tinha duas profissões. Ou ela ia ser lavadeira ou ela ia ser prostituta. Não tinha outra, tá certo? Raramente era uma professora que estava envolvida, era uma mulher que estaria envolvida na área de educação e assim por diante. Então, nós vivemos momentos difíceis, embora algumas mulheres já estavam atuando no processo educacional desde 1900, né? E que isso já vem uma luta, mas era uma minoria, uma pequena população que conseguia sair dessa marginalização em que a mulher vivia, desse machismo que imperava de forma assustadora. Então, até esse período, a família, ela tinha uma constituição que a gente chamava da família patriarcal, né? Da família onde o pai tinha o pai, a mãe e os filhinhos. Então, para ser considerado família, tinha que ter. Inclusive, o casal, quando eles se casavam e não tinha filho, a sociedade começava a cobrar. Ué, mas por que não tem filho? Esquisito! Tem que ter filho. Então, a família, para ser completa, ela tinha que ter pai, mãe e filhinhos. E, aparentemente, era uma família maravilhosa. O papai de mão dada com a mamãe e os filhinhos indo todos para a igreja. Que coisa linda! Só Deus sabe o que acontecia por trás dessa aparente estrutura tranquila e equilibrada. A mulher submissa, subjugada, apanhava do marido, como os filhos, e o marido era o rei, o patriarca que mandava e desmandava.
Isso acabou, meu filho. Essa família desmoronou, desapareceu, está desaparecendo graças a Deus. Porque na minha visão, era uma família igual Jesus dizia, como sepulcros calhados por fora, mas podre por dentro. Ou seja, o homem tinha suas amantes, frequentava os prostíbulos, que eram as casinhas de luz vermelha, ele podia trair a mulher quantas vezes ele quisesse, a mulher não, jamais. Se ela traía, ela era massacrada, inclusive poderia ser morta por esse homem. Ou seja, uma sociedade ridícula, sem nenhum senso de justiça e de igualdade, onde a criança apanhava feito cachorro de bugre, criança tinha que apanhar e mulher também tinha que apanhar do marido. Ou seja, uma sociedade falsa, absurda. Esses dias, conversando com um senhor de 80 anos, ele disse: Doutor Márcio, o mundo está acabando porque a família está desaparecendo. Cadê aquelas famílias de antigamente? Eu digo, graças a Deus que essas famílias ridículas estão desaparecendo. Ainda bem, porque a família que está hoje surgindo é uma família em bases e alicerces de igualdade, de justiça, onde não tem mais que bater em criança, humilhar a mulher porque ela não trabalha, não ganha o seu dinheiro. Então, é diferente. Então, gente, hoje a família mudou a sua constituição. Família não é só mais pai, mãe, filhinhos, não. Nós temos família, por exemplo, que é só o pai e um filho, porque a mãe largou, ficou só ele. Essa é a família. Nós temos a família da vovó com o neto, porque a filha deixou para a avó cuidar, então ficou só a avó e o neto, né? Ou a mãe desencarnou, morreu, aconteceu alguma coisa. Nós temos a família constituída por a mãe e o seu cachorrinho, é a mulher com o seu cachorrinho, ela não casou e a família dela é o cachorrinho dela, ou o gato dela, né? Nós temos a família constituída também de dois homens que resolvem viver juntos e são homoafetivos e vivem ali, é uma família constituída, um casal, né? É um casal do mesmo sexo, ou duas mulheres que resolvem se unir e constituir a sua família, e assim por diante. Então mudou o conceito de família, né? Essa é a família da atualidade, e são famílias que devem ser respeitadas, amadas e compreendidas como outra qualquer. Porque hoje essas pessoas se reúnem porque se amam e têm afinidade de estarem juntos. E é isso que importa, porque Jesus mandou que amássemos uns aos outros e não determinou que tinha que ser do sexo oposto e coisa que o valha. Então nós vamos perceber que a constituição da família mudou. E isso não é o fim, isso é o começo de uma nova era, de uma nova civilização, aonde os pilares são constituídos por outras bases de justiça, de amor, de respeito e de igualdade. Primeira pergunta de hoje. Vamos lá, qual que é a pergunta? Meu nome é Pamela Ginês. Minha pergunta é a seguinte: queria saber por que quando nós estamos perto dos nossos parentes, dos nossos familiares, a gente briga tanto. E quando a gente está longe, a gente sente saudade, ou até mesmo quando um ente querido nosso morre, aí a gente fala, devia ter tido mais paciência. O que isso pode estar nos ajudando a mudar? Olha, pergunta interessantíssima, né, gente? Porque justo ao lado de quem mais amamos, nós mais brigamos e temos confusão. Essa pergunta é interessante, né? Pois se as pessoas que nós temos na família, teoricamente, são as pessoas que mais amamos. O pai, a mãe, né? Ou o marido, a esposa, os filhinhos. Por que tanta briga? Já falamos sobre isso, mas vou repetir, porque na verdade, no processo reencarnatório, nós, para aprendermos a amar o inimigo, acabamos tendo ele como filho. Porque, por exemplo, se o seu filho no passado te matou, te deu 3 tiros e vocês ficaram se odiando uns aos outros, o que todo pai quer? Que os filhos se amem. Então nós vamos reencarnar na condição de pai e filho agora para aprendermos a amar. Então, com certeza, os laços de ódio do passado são as causas das brigas do presente. Porque quando Jesus disse, amai vossos inimigos,
né? Ele sabia o que estava falando, porque os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa, na condição de pai, mãe, sogra, sogro, filho, neto e assim por diante. Ou seja, estamos ligados por laços sanguíneos com um objetivo só: aprender a amar e perdoar uns aos outros. Por isso, os conflitos e as brigas. A saudade, porque nós amamos, aprendemos a amar e quando eles partem nós vamos sentir saudade. Isso é sinal que nós aprendemos a amar, é sinal que nós aprendemos a conviver. Por isso temos que ser mais pacientes, mais tolerantes, sempre que reunir a família, não esquecer da oração, de trazer Deus. Eu, em toda festa que eu vou, ele já sabe: nossa, o Márcio chegou, para a festa, eu paro tudo, para a festa, desliga o som, né? Vamos fazer uma oração agora, vamos falar de Deus. Agradecer a Deus por essa festa. Obrigado, Senhor, por mais esse aniversário. Abençoe o aniversariante e tal. A gente não esquece do carvão, do churrasco, às vezes da cervejinha, do refrigerante. E por que a gente esquece de parar para orar? Por que a gente tem que orar só em velório? Por que a gente tem que orar só em batizado e casamento? Por que nós não temos que na festa ter um momento de agradecer a Deus por aquela festa, por aquela alegria, né? Isso é uma falha gravíssima, né? É como se você estivesse realmente comemorando e não exaltando o mais importante da festa, que é Deus, que proporcionou tudo aquilo para nós. Então vamos criar o hábito de fazer uma oração no meio da festa. Mas vai ser um gelo, não tem gelo nenhum. Desliga o som e faz uma oração. Depois liga o som e larga a bala, continua dançando e festando, porque isso é saudável e o ser humano tem que viver com alegria. Então vamos à próxima pergunta. Boa tarde, eu sou Fabiane Rocha, que prazer estar participando desse programa. Eu tenho um questionamento. Em primeiro lugar, parabéns pelo tema maravilhoso. E a pergunta é: no século XVII, né, nós tínhamos um modelo perfeito de família, que era a família higiênica, a família nuclear. Pai, mãe, filho e parentes mais próximos. E nesse período do século XVII até o século XIX, início do século XX, essa nuclearização, né, passou por algumas modificações envolvidas situações da sexualidade, da religiosidade, sociais, entre outras situações, até mesmo política. Então eu gostaria de saber hoje, né, século XXI aí, a flor da pele, com todas as situações que nós estamos passando, qual é o modelo perfeito, né? Qual é o modelo ideal de família? Obrigada. Bacana, Fabiana, sua pergunta é linda, é maravilhosa, é atual, é muito boa a sua pergunta, adorei. Na verdade, Fabiane, isso nós já falamos, nessa mudança da estrutura familiar. Então, quando você fala qual é a família ideal é aquela que amamos. A família ideal, ela é constituída por laços de amor, de afeto, não por laços de ódio. Você conviver com a pessoa obrigado, tá certo? O fato por exemplo, de você ter a sua mãe, você não é obrigado a amá-la. Isso é estranho. Não, você é obrigado a amar a sua mãe. Ué, a gente pode obrigar o outro a amar? Se aquela mãe só se trata mal, só te agride, só te fere, ué, que amor é esse? Não, mas é obrigado. Não, amor é algo espontâneo. Amor não se obriga. A mãe não é obrigada a amar um filho terrível que vive agredindo e xingando ela o tempo todo. Que amor é esse? Não é? O amor, ele é exatamente essa afinidade, essa espontaneidade. Se não há espontaneidade, não há amor. Então ela falou interessante que no século XVII, por aí, nós temos a família, né? Ela chama de família ideal, né? Eu não chamo de família ideal. Entre aspas, ela fala, a Fabiana, ela fala da família perfeita. A família do século XVII não era perfeita, ela aparentava ser perfeita, bonitinha, mas só Deus sabe o caos que era essa família. Então, na verdade, a família ideal é a família constituída por laços de amor, não por laços de imposição da hipocrisia de uma sociedade machista e conservadora que quer a ferro e fogo manter certas tradições e certos hábitos que estão mudando, tá certo? Próxima pergunta, vamos ver.
Olá, pessoal do Encontro com a Espiritualidade aí de Cuiabá. Quem tá falando é a Gabriele aqui de Brasília. E eu queria saber por que nós temos dentro da nossa família facilidade com algumas pessoas e dificuldade com outras pessoas, mesmo sendo do mesmo sangue. O nosso pai ou a nossa mãe, a gente tem muita afinidade ou o contrário. Por que isso acontece dentro da mesma família com pessoas do mesmo sangue? Legal, sua pergunta é maravilhosa. Embora nós já respondemos, no programa, mas vamos voltar a repetir. Por que nós temos pessoas na família que a gente tem tanta afinidade? Porque eu falei daquelas que a gente não tem afinidade, que a gente odeia. Muitas vezes é porque no passado nos mataram, nós temos atritos no passado. Mas nós temos aquelas que nós amamos, né? Deus é tão maravilhoso que às vezes você numa família ele reúne 3 inimigos seus que você matou e aprontou no passado e põe uma pessoa ou 2 que você ama. Aí você fala assim, se não fosse fulano eu ia embora dessa casa aqui, porque então Deus coloca um espírito afim que te ama, que vai ser o apoio para você suportar o peso dessa cruz até o final. Então Deus, na sua misericórdia, não nos coloca num ninho de cobras. Ele coloca sempre alguém para nos socorrer, para que nós não venhamos a nos sentir completamente falidos e sem condição de suportar o peso dessa constituição familiar. Essa é a primeira vez que os alunos da Escola de Estudos Espíritas do Vantuil de Freitas se uniram para falar em uma só voz Diga Não ao Aborto. O ato reuniu 500 voluntários da Associação Espírita, entre trabalhadores e estudantes na campanha Madre Teresa de Calcutá em defesa da vida, aborto não. A gente fala tanto de discriminação e realmente não dá o direito a uma criança de nascer é uma discriminação, independente se ela seja com má formação ou do jeito que ela for. Então eu acho que a ideia é essa, é fazer um apelo aos corações para que as pessoas que nos ouçam, elas possam juntos somarmos e pressionarmos os nossos políticos para não legalizar, porque existe todo um trabalho das trevas na tentativa de legalizar o assassinato de crianças no ventre materno. Isso é uma tristeza. Então nós não podemos permitir, gente. Se prender um passarinho é crime inafiançável, por que matar uma criança no ventre não é crime? Já que o ser humano é o ser mais valioso que existe na Terra. A aula diferente foi no Parque das Águas, local que contempla um dos belos cenários de Cuiabá. Quem passou pelo local recebeu mensagens em defesa da vida, pôde saber um pouco mais sobre as consequências do aborto na visão espírita, acompanhou a palestra ministrada pelo Márcio Monteiro e ainda se deparou com um feto abrigado em um formol. É fazer um apelo aos corações para que as pessoas que nos ouçam, elas possam juntos somarmos e pressionarmos os nossos políticos para não legalizar, porque existe todo um trabalho das trevas na tentativa de legalizar o assassinato de crianças no ventre materno. Para colocar em prática a iniciativa do Instituto da Divulgação do Vantuil de Freitas, foi necessária a união de esforços. Essa preparação iniciou-se em janeiro, né? Praticamente aí 4 meses de trabalho, né? Várias reuniões para que nós pudéssemos chegar nesse dia e realizar esse trabalho aqui no Parque das Águas. Tivemos vários institutos, cada um assumiu uma parte do trabalho, né? Com o credenciamento das pessoas, né? A equipe do esclarecimento, a equipe da disciplina ajudando no embarque dos ônibus, a equipe das relações fraternas também ajudando, né? A direcionar as pessoas para o ônibus, para os locais de trabalho. Também contamos com trabalhadores de outras áreas, né, para coordenar as equipes que depois foram divididas aqui no Parque das Águas. A sensação de levar a doutrina consoladora aos corações que ainda não conhecem foi de dever cumprido. Nós percebemos que foi uma iniciativa muito válida pelo objetivo grandioso que é em defesa da vida. Então, essa mobilização e essa sensibilização de todos nesse ideal teve um efeito grandioso. Percebemos assim que várias pessoas receberam a mensagem que é em defesa da vida. Muito bom.
Eu e o Paulo fizemos o trabalho com o tema o uso das mídias sociais e a causa de depressão em jovens. E eu e a Ariadne fizemos o trabalho Jovem a Fuga da Felicidade, trazendo a solução para o trabalho da Ana e do Paulo. Bom, a minha experiência lá em Lucas do Rio Verde, foi muito boa pra mim. Eu aprendi várias coisas, vi vários trabalhos diferentes. Foi uma experiência que eu nunca tinha passado. Participar da Feira de Ciências do Médio Norte foi uma experiência única para mim e para os meus alunos. Nós pudemos conhecer e discutir o trabalho com vários cientistas que estavam lá, vários professores universitários, trocamos experiências. Para mim, particularmente, enquanto professora, poder conversar com outros professores de ciências e saber como eles fazem as feiras, as mostras científicas nas suas escolas foi muito importante. E eu sei que para os meus alunos também. Eu quero parabenizar o município de Lucas do Rio Verde por ter feito esse evento lá. E eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, de fazer uma pesquisa científica ali naquele local. E sou muito grato a isso. Participar da Feira de Ciências do Médio Norte foi muito importante, pois eu nunca tinha participado de uma feira fora da escola. Eu também vejo que esse trabalho ele é muito importante, pois ele traz oportunidade para muitos jovens de hoje em dia, que buscam um ramo científico. Eu nunca tinha participado de uma feira de ciências fora da escola. Essa foi a primeira. Eu e meu grupo ficamos muito satisfeitos com o resultado do nosso trabalho e também por ter ganhado como um trabalho de destaque. Tínhamos sim um objetivo, que era chegar lá e mostrar para eles o que a gente tinha feito durante esse tempo que a gente ficou aqui. E conseguimos atingir o nosso objetivo também, porque além de a gente querer expor o nosso trabalho, a gente também queria trazer um prêmio para a escola e conseguimos. O Clube do Livro deste mês traz o romance psicografado pelo médium Denilson de Souza, A Luz na Escuridão. O livro trata de uma história real como muitas outras escritas, uma história de várias pessoas, em suas infinitas oportunidades de crescimento espiritual e resgates através do amor ou da dor. No momento em que estamos para deixar as paixões do mundo, o nosso mundo íntimo persiste em tê-las dentro de si. Continuamos apaixonados, apegados e doloridos em fragilhos. Vale a pena conferir. Para adquirir o livro, é só se associar ao Clube do Livro por apenas R$ 25. Você recebe um livro espírita todo mês. Entre em contato conosco na sede da Associação Espírita Vantuil de Freitas, na Avenida Alto de Souza, número 53, bairro 1º de Março, Cuiabá. Temos aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Degenane, e ela vai falar para nós sobre um programa de reforma íntima muito interessante, baseado no nosso grande inspirador, né, que nos levou à criação desse material, que é Santo Agostinho. É um trabalho maravilhoso. E aí, Degenane, seja bem-vinda. Nós vamos estar falando aqui, passando para você, falar para nós como que é feito esse trabalho lá
né? Então, Márcio, muito obrigada pelo convite, pela participação, agradeço, é uma honra estar aqui. E queria dizer assim a todos que esse programa de reforma íntima, ele foi elaborado para ir ao encontro das pessoas que buscam preencher dentro de si esse anseio. A gente encontra lá no Evangelho um capítulo como esse, né? Sede perfeitos. E aí a pessoa fica, mas como, que caminho eu vou trilhar para seguir e para alcançar isso? E aí o programa de reforma íntima vem tentar auxiliar a pessoa a colocar em prática, em meios de forma simples e prática, no dia a dia da pessoa, esse sede perfeitos. Então, em que consiste esse programa? Nós temos a nossa escola de estudos espíritas, que contém cursos sequenciais, que acontece todos os sábados a partir das 17h30. Quando a gente inicia essa escola, nós destinamos 30 minutos para esse programa de reforma íntima. Antes de começar as aulas, antes da aula normal, existe essa etapa. Então, o que consiste? São 10 minutos para um bate-papo. Esse bate-papo é o momento em que a pessoa vai repensar sua semana, a exemplo de Santo Agostinho, lembrar o que ela fez de ruim ou que não tenha valido a pena, ou o que ela fez de bom, que ela pode repetir, investir. E aí ela vai refletir sobre o livro. O livro, cada curso tem seu livro, então ao longo dos anos estudando lá, a pessoa vai ter a oportunidade de estudar vários deles. Esse livro, né, Dejane, é o sustentáculo doutrinário, né? Onde ele, além do curso que ele faz, ele vai ter esse livro que dá sustentabilidade, né? Vamos assim dizer. Por exemplo, no curso que ele vai fazer Noções Básicas, não é isso? Ele tem o livro há 2000 anos que ele vai ter como base. E nesse momento que a Dejane está falando, Dejane, são 10 minutos destinados a um bate-papo sobre o livro, né? O primeiro momento que a Dejane lembrou aqui é o diálogo fraterno, né? Onde vocês conversam, há uma conversa, né? Para troca de experiências, né? E aí vem um segundo momento, né? E aí... Isso mesmo. E o interessante desse livro é que a gente já vai ter o momento do estudo, que você vai esquadrinhar e detalhar tudo. Mas o momento desse livro é de pensar em que aquele livro serviu para mim. Então eu vi lá um personagem que está sofrendo, um personagem que teve assim, uma dificuldade em determinada situação com a família. Aí, quando eu estiver passando aquela mesma dificuldade ou algo parecido, na minha família, aí eu vou lembrar daquela obra e vou refletir, nossa, então é assim, Jesus pediu que fosse dessa forma, esse personagem, ele viveu isso assim, então aí você vai tentar se aproximar. E ainda tem mais uma ferramenta, né? Tem mais um, o terceiro momento, né? Que são os últimos 10 minutos, que é o preenchimento da agenda de reforma íntima, né? Esse momento é importante. É muito importante, porque a agenda, ela tem todos os dias, né? Como se fosse uma agenda normal, só que com um texto de reflexão, um texto do Evangelho. Aí depois ela vem com perguntas, como foi seu dia, o que você pode melhorar. Algumas páginas estabelecem metas, outras nos suscita a reflexão daquele dia. Enfim, é uma agenda que vai fazendo você, a cada dia, repensar um aspecto. Então é isso, queremos agradecer a Dejanane por essa oportunidade de falar desse assunto muito importante, a presença dela aqui para nós é sempre uma alegria, né? É um prazer ter tido você aqui. Muito obrigado, Dejanane. Eu que agradeço a participação nesse programa. Você planeja o futuro? Então, eu tenho um recado para você. Se conecte com uma verdade libertadora. Busque caminhos seguros e confiáveis. Cuiabá tem uma escola espírita. Aqui muitos aprendem a aliar a técnica com a arte, música, amor à natureza e ao próximo. Um ajuda o outro. É pela educação que se transforma a humanidade. A Escola Espírita Maria de Nazaré conta com uma proposta educacional moderna para qualquer futuro que você escolher seguir.
Todo aprendizado é pautado nas leis divinas. A formação segue a doutrina do Mestre Jesus. Escola Espírita Maria de Nazaré. Há 23 anos, transformando alunos em cidadãos globais. Em profissionais do futuro mais eficientes e éticos. Matrículas abertas. Aproveite, pois as vagas são limitadas. Estamos finalizando o nosso programa e temos a grata alegria de contar com a presença de André Esteves aqui conosco, um trabalhador, né, da Seara Espírita e que está nos dando a honra e a alegria de estar conosco. E André, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Vamos cantar essa música em homenagem ao Dia das Mães. E você que sabe a música, que conhece, pode cantar com a gente. Nós vamos cantar juntos, né? Tudo bem, André? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade, agradeço. E vamos cantar uma música chamada Jesus. Quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, um amigo leal, irmão, sorrir pelos campos, buscando a inspiração. Jesus, sorri pelos campos, buscar. Quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, um amigo leal, irmão, sorrir pelos campos, buscando a inspiração. Jesus, sorri pelos campos, buscar. Então nós queremos agradecer a participação do Otto, que esteve aqui conosco, do André Esteves, dos nossos companheiros e irmãos que mandaram suas perguntas, de toda essa televisão que está abrindo as portas para nós, dessa direção, da nossa equipe técnica que está nos auxiliando aqui, da Juliana e tantos outros, né, que não apareceram, que ficam nos bastidores, mas que com certeza têm trabalhado para que nós possamos estar aqui. E lembrar que todo sábado nós estaremos aqui, então nós vamos agora finalizar o nosso programa fluidificando a nossa água, tá certo? Todo o nosso programa nós vamos ensiná-los a fluidificar a água. A água pode se transformar num medicamento para as nossas almas. Então é muito importante que a gente faça, né, a fluidificação. E você na sua casa pode fluidificar também a sua água nesse momento, né? É simples, a gente coloca as mãos sobre as águas e a gente faz um Pai Nosso, uma oração para fluidificá-la, né? Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado. Vamos então à água fluidificada, que é um verdadeiro remédio para as nossas vidas, né? E que é muito importante. Muito obrigado pela tua audiência e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Você pensar no bem, ajudar os outros sem olhar a quem. A sua vida
assim vai ser melhor. Vai ser melhor. Amigo, cruzar os braços não vai dar em nada. Siga sempre firme a sua estrada. O beabá do amor eu sei de cor.